Gente, olha só, chegou a vez, chegou a hora de mais um episódio da série Vozes da Consciência. Hoje, a gente vai conhecer personalidades que marcaram a história e que contribuíram para a formação aqui de Santa Catarina. As áreas são as mais variadas, passando aí pela política, pela música, artes, esportes, educação. Pessoas que deixaram o seu legado. Algumas são lembradas até hoje. Vamos ver. Consciência negra para mim é... Temos mais pretos, temos mais pretas podendo falar. Consciência negra é... Todos somos iguais, independente da pele. Meus filhos não vão ser julgados pela cor, independente da pele. Para quem lembra das aulas de história sobre o estado de Santa Catarina, parece estranho falar sobre a existência de intelectuais negros que efetivamente se destacaram ao longo do século XX e são referências tanto quanto Antonieta de Barros e Cruz de Souza. Mesmo assim, durante anos foram mantidos excluídos dos livros estudantis e permaneceram anônimos nos registros da história do nosso estado. Em 1901, nascia uma mulher que ficaria à frente do seu tempo, Antonieta de Barros. Sustentou os filhos trabalhando como lavadeira, mas após a alfabetização, mergulhou completamente no universo dos livros, da educação e da política. Este ano, comemoramos 120 anos de existência da mulher que foi muito mais do que uma das primeiras mulheres eleitas do Brasil e muito além do que a primeira mulher negra brasileira a assumir o mandato popular. Antonieta e sua irmã Leonor de Barros foram professoras de 2 ex-governadores do estado de Santa Catarina. Então, veja bem, 4 ex-governadores do estado de Santa Catarina passaram pelas mãos de professores e professoras negras. Tanto que Antonieta criou o dia e o feriado do professor. É por isso que o nome Antonieta está à frente de tantas premiações, documentários, instituições e livros que tratam sobre inclusão, alfabetização e vida de Antonieta. Sua história de luta virou até samba-enredo. Antes de Antonieta, nascia Cruz de Souza, filho de escravos alforriados, que fizeram de tudo para que Cruz de Souza tivesse uma educação refinada, sob a tutela de seu ex-senhor. Letrado, o poeta combateu a escravidão e o preconceito racial em textos marcantes no jornal que dirigiu, o Tribuna Popular. A principal característica de Cruz de Souza é que ele transformou em poema seus dramas e angústias. Perdeu os filhos e morreu em seguida de tuberculose, aos 36 anos. Hoje é considerado um dos principais representantes do movimento literário simbolismo no Brasil, sendo que esta arte é de origem francesa. E o Delfonso Juvenal também foi um ícone desta época, jornalista, militar, farmacêutico. Tanto que desde 84 empresta o nome à Medalha de Mérito Intelectual que prestigia os oficiais que recebem a primeira colocação. Na mesma época, surgiu Trajano Margarida, conhecido como poeta do povo. Foi um dos fundadores do Figueirense Futebol Clube, escrevendo inclusive o hino do time. Avante Figueirense, pra frente furacão, sem voz, padrão de aço, és tesouro do meu coração. Deste mesmo período, fim do século XIX e início do século XX, ficou bastante conhecida uma negra, filha de escravos que moravam aqui no centro de Florianópolis. Aliás, nessa época, os morros não eram habitados e os negros moravam aqui, na região central. Seu nome foi emprestado para um dos mais modernos projetos arquitetônicos de uma década, com mais de 15 mil metros quadrados, o terminal rodoviário Rita Maria. E olha que por aqui passam cerca de 10 mil passageiros dia. Rita Maria está emoldurada em pleno exercício da função. A estátua feita de sucata representa a benzedeira recebendo os poderes curativos do universo, apontando para quem receberia a benzedura. As mulheres negras tiveram, têm e com certeza terão um papel fundamental na transformação da sociedade. Foram elas, muitas vezes, que saíam com as roupas para ir até as fontes, lavar, passar, engomar,
e dar, né, e tirar dali um certo pecúlio, né, tirar dali as condições materiais para o sustento dos seus filhos. Foram elas as primeiras a perceberem a importância da educação. Valda Costa é uma dessas referências. Em outro período da história, ela se destacou na arte. Ela chegou a ser conhecida, nomeada como Portinari de Santa Catarina. Tinha uma produção super consistente dentro da sua linguagem e produzia muito e com muita qualidade. Eu não tive muito contato, mas eu acho que a partir do momento que eu escutei o nome dela, eu acho que bateu mais em mim eu ir atrás e procurar. Então, a memória dela não vai sair nunca da minha cabeça, né? Na música, a catarinense que se destacou e levou seu canto para fora do país foi Neide Maria Rosa. A Neide, ela é afilhada artística da Elisete Cardoso. Quando a Elisete Cardoso veio aqui, a Elisete Cardoso disse: vamos para o Rio de Janeiro, você tem uma voz, você tem que ser conhecida e tal, enfim. E ela foi, ela esteve no programa famoso do Flávio Cavalcante, São Paulo, foi para o Rio e pegou aquela época de bossa nova, onde fervilhava, né, a cultura do país. O que acontecia no Rio de Janeiro se espalhava. E ela se apresentou em festivais internacionais da canção, convivia com Elis Regina, Jacó do Bandolim, a nata, digamos assim, da cultura da época. Deixa de lado essa gente que se vê, desconhece o amor. Não foi à toa que um dia assim variou, derramando esperança em nós. Neuza Borges é natural de Florianópolis, nasceu no bairro Estreito. Neuza já soma mais de 60 anos de carreira, com atuação em filmes, teatros e novelas que viajam continentes. Eu comecei muito cedo, por exemplo, com 7 anos eu já estava dando showzinho nas escolas. Mas claro que a atriz só desabrochou mesmo através, claro, do Vinícius de Moraes, quando ele falou: olha, você canta como ninguém, você dança como ninguém, mas dentro de você existe uma atriz tão grande que quando desabrochar, você vai ser uma das maiores atrizes do Brasil. E esses são só alguns nomes que merecem destaque na história e que não estão na maioria dos livros estudantis. Você já ouviu falar da professora Uda, que alfabetizou a maioria das comunidades centrais de Florianópolis. No sul do estado, o casal Clotildes e Wilson Lalau se destacou na educação, dando nome a escolas existentes até hoje. Juventino João dos Santos Machado, o Nego Querido, que deu nome ao Complexo do Samba na capital. Além dos próprios entrevistados dessa reportagem. No próximo episódio da série, você vai ver que a contribuição do negro não está presente só nos feitos literários e políticos. A nossa ancestralidade está nas palavras. É usada de forma pejorativa para dar nome a móveis e expressões racistas. Não deveria, mas mesmo assim, o racismo ainda é muito presente.